Olá pessoal, eu quero contar aqui hoje um fato que aconteceu alguns anos atrás com o meu filho Luiz Paulo. Quero contar um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo, né? E isso aconteceu quando ele tinha, na verdade, 9 meses de idade, né? Ele estava em casa com diarreia e como uma criança em diarreia a gente vai cuidando em casa, né? E acha que vai dar tudo certo, né? Vai passar. Mas ele persistiu, então a gente decidiu levar um médico particular na época, né? E aí o médico achou ele muito pálido, porque ele estava com uma diarreia, achou que ele estava com infecção do intestino. Então o médico pediu para fazer um exame de sangue para ver como que estava, se ele estava com anemia. E aí a gente pegou e levou, fez o exame e realmente ele estava com anemia. Ele estava com anemia profunda. E como ele estava com infecção de intestino também, o médico resolveu decidir interná-lo. A gente foi para o hospital, internei meu filho, fiquei lá com ele. E ali começou, né, a luta, porque o médico não sabia como tratar do problema dele. Estava, na verdade, os dois problemas, né, graves. E se tratasse de um, acabava que prejudicando o outro, né? Então, se tratasse da anemia com ferro, essas coisas, prejudicava ainda mais a infecção do intestino. Se ele tomasse antibiótico para a infecção do intestino, ia acelerar mais a anemia profunda que ele estava. Então, foi um momento muito difícil, muito tenso, né? Um quadro muito difícil, um momento difícil da nossa vida, que eu passei com meu filho naquele hospital. E o médico colocou soro e foi passando os dias, ele não mamava, não podia tomar nada, só mesmo soro e medicamentos. E o tempo foi passando. E um dia o médico então decidiu fazer uma transfusão de sangue nele, porque a anemia tinha se agravado muito. E o médico colocou ele numa UTI. E ele falou assim: mãe, não é que ele está tão ruim assim, aqui a gente vai colocar ele lá, que tem médico 24 horas para cuidar dele e tal. E eu não falava nada, só as lágrimas assim caía copiosamente dos meus olhos. Eu não tinha palavras para falar para o médico, né, naquela situação, diante daquela circunstância. E aí ele levou ele para o UTI, ele fez a transfusão de sangue, né, ficou lá 3 dias na UTI, 3 dias e 3 noites, né. Aí ele voltou para o quarto novamente e o tempo foi passando. E não tinha mais como perfurar ele, porque estava todo roxo já, sabe? Porque a veia dele estourava, de tanto que tinha furado já, né? Para colocar o soro, o medicamento. E numa madrugada, era 3 horas da manhã, ele começou a chorar muito, muito. Eu peguei ele no colo, muito devagar. E mesmo assim, ainda perdeu a veia, talvez teria perdido já antes, por isso que ele chorou, né? Não sei, ele tinha muita fome. E aí eu chamei a enfermeira, a gente foi para uma salinha lá, aí eu chorava muito de ver ele chorar daquele jeito, porque doía demais na minha alma, né, de ver ele chorando daquele jeito. E ele não falava mamãe, ele falava mãe. Então ele chorava e falava mãe, desse jeito, né, então isso gravou muito, né, na minha mente. E então ali a enfermeira pegou, viu eu chorando, pediu para mim sair da sala, mas eu saí assim, tinha um corredor e uma recepção que estava em reforma e um banheiro, tudo novinho assim, sabe? E eu entrei naquele banheiro e eu falei com Deus, eu falei chorando: Deus, se o Senhor tirar meu filho daqui com vida, onde eu for eu vou testemunhar, Senhor. E eu não fiz troca com Deus, foi um propósito que realmente eu tinha fé que meu filho, que Deus tinha o poder de operar um milagre na vida do meu filho e dar ele vida. E porque o médico não dava esperança para mim, nem um pouco de esperança, né? Por conta do quadro dele de saúde, a idade dele, né? Então ele estava muito assim debilitado, muito fraquinho. E aí eu voltei lá para o quarto com ele, né? Eu ficava ali sentado numa cadeira de plástico a noite inteira ali, todos os dias, fiquei com meu filho naquele lugar. Parece que os dias não passavam, ou talvez passavam rápido e eu não sabia o que ia acontecer, né? Nos próximos dias, nas próximas horas, né?
como que ia ser. Aí tinha uma enfermeira que eu falo que foi usada por Deus na minha vida, porque ela foi uma bênção para mim e pro meu filho. Ela falou assim: mãe, eu vou dar um pouquinho só, um quarto de água com mucilão, mas sem açúcar, sem nada, e ele vai dormir, ele tem fome. E ela fazia isso para mim, isso no plantão dela, né? Quando ela estava de plantão acontecia isso, só quando ela estava de plantão. E aí ela fazia isso para mim e realmente ele dormia, né? Ele acalmava. E meu filho ali, ele evacuava sangue, sabe? É sangue vermelho mesmo, sangue. E o padre dele não havia melhora, né? E na época foi uma luta muito grande que a gente enfrentou, de oração. O nome dele foi para vários lugares, né? Pedindo oração. E tem uma pessoa que foi lá orar por ele e falou assim: olha, ele não vai morrer, ele vai sair daqui com vida, né? E eu criei naquela palavra, eu tinha fé que meu filho, realmente, Deus ia operar um milagre na vida dele. Mas o processo, né, foi demorado, o processo foi difícil, o processo foi doloroso, não foi fácil passar aquele momento com ele naquele hospital, né? Mas Deus é maravilhoso e realmente chegou um momento que começou a ver a melhora, né? Ele começou a ficar mais forte e o organismo dele começou a reagir, né, contra aquela doença, aquelas enfermidades, né? E o médico ainda fez uma viagem e eu fiquei muito assim, sabe, chateada no dia, triste, né? Porque eu falei que ia viajar, mas ele deixava meu filho nos cuidados médicos muito bons, muito capacitados, eu poderia ficar tranquila. Mas mesmo assim, eu não tinha palavras para falar nada para ele, não consegui dar uma palavra para ele. Aí ele saiu e a enfermeira veio para me consolar. E depois eu fiquei sabendo, a enfermeira foi no quarto e falou para mim que lá da praia ligou para saber se o Luiz Paulo estava lá ainda. Então eu fiquei muito feliz, me senti assim, muito cuidada por Deus. Deus colocou pessoas na minha vida para me abençoar naquele momento mais difícil da minha vida, né? Na época. Então é algo que eu tenho que ser grata a Deus, né? Por tudo que Deus fez na minha vida. E a minha cunhada também, que me amparou na época, né? A minha sogra, ela passava ali, ela lavava as fraldinhas do meu filho, passava e não dava postal para mim, porque não tinha condições de comprar uma fralda descartável, né? Naquela época não tinha. Então é isso que eu vim hoje contar para você, para abençoar a tua vida, teu coração, e que você compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por esse momento difícil, para não desistir, para acreditar, para confiar, para esperar, para perseverar em oração. Não desista, porque Deus não desiste de você, Deus não desiste da tua família, e Deus está vendo se você está passando. Deus conhece o sofrimento, a tua dor, o teu coração, o teu secreto, o teu oculto. Deus sabe todas as coisas. Nada passa desapercebido diante de Deus. Então, confia no Senhor, espera nele. Com certeza, o Senhor fará o melhor pela tua vida, pela tua família. E Deus, Ele vai responder às suas orações. O Senhor tem contemplado as tuas lágrimas, o teu choro, a tua dor. E o Senhor está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus.